Boa tarde, pessoal. Hoje é 5h05, 19 de agosto de 2021. Estamos aqui no nosso encontro de estudos humanistas, nessa jornada fascinante, estudando Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Hoje nós iremos iniciar a segunda parte a respeito à punição, estudando o capítulo 1, que é a punição generalizada, capítulo muito instigante, uma facilitação generosa e dedicada do Enzo, informando que já demos entrada no encontro de estudo sobre sexualidade, estamos no aguardo da apreciação da Câmara de Extensão, breve teremos novidades. No capítulo 2, gente, perdão, é capítulo 2, segunda parte, gente. Capítulo 2, tá certo, perdão, gente. Capítulo 2, a mitigação das penas, tá certo. Eu que pulei aqui. A mitigação das penas, capítulo 2, segunda parte da punição. Enfim, e do ponto de vista acadêmico, a universidade vai entrar em férias agora, e só retorna em 4 de outubro. Continuaremos nosso encontro de estudos, tá? Da minha parte, eu vou participar o máximo possível. Adoro estar aqui com vocês a minha semana em outra cor e outro sentido, estando com vocês, síncronos ou assíncronos. Com vocês, eis na sua magistral facilitação. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, que bom. Vou apresentar o capítulo 2, parte 2, né, se não me engano, mitigação das penas. Mitigação nada mais é do que o ato de suavizar. Então, que a gente vai observar que a mitigação das penas é, na verdade, uma forma de mostrar para o povo que as penas elas estão sendo mais tranquilas, estão sendo mais em prol da sociedade, mas, na verdade, é só uma forma de continuar mantendo o controle ali, manter o poder, porque se em algum momento esse poder deixar de ser mantido, a monarquia, ou seja lá o que for que tiver nessa intenção de manter o poder, já vai se desequilibrar. Ó, gente, eu fiz bastante slide dessa vez, não ficou muito compacto, então, só para avisar vocês, tá? Eu fiz mais uma retirada, assim, das coisas que eu fui achando mais importante, então é meio que os melhores momentos da parte 2 do capítulo 2. Vamos lá. O que foi que eu quis dizer com o título desse capítulo? Contar sobre como o poder foi mantido e fantasiado como ajuda ao povo durante o século XVIII. Principalmente durante o século XVIII ele vai contar. Se é que não só nesse século, né? Representações. A arte de punir deve, portanto, repousar sobre toda uma tecnologia da representação. A empresa só pode ser bem-sucedida se tiver inscrita numa mecânica natural. É assim que ele começa a primeira fala que ele traz, né? Essa mecânica que aparentemente é natural, a gente vê como natural, mas de natural não é tudo isso, né? É mais nossa intenção de entender como natural. Punir para não repetir. É uma arte das energias que se combatem, a arte das imagens que se associam, fabricação de ligações estáveis, desafiem o tempo. Importa constituir pares de representação de valores opostos, instaurar diferenças quantitativas entre as forças em questão, estabelecer um jogo de sinais ou obstáculos que possam submeter o movimento das forças e uma relação de poder. Então, meio que uma esquematização aí para sempre se manter o poder. Esses sinais obstáculos devem constituir o novo arsenal das penas, como as marcas benditas organizavam os antigos suplícios. Mas para funcionar, tem que obedecer a várias condições. E aí, agora, nos próximos capítulos que vão suceder, eu vou pegar acho que são 6 condições, né, que ele fala, para se estabelecer esse jogo de poder, e vou pegar só o início, assim, de cada um, mais para a gente visualizar o que é, porque como é bem intenso, assim, né, muita coisa para explicar, eu peguei
o resuminho assim um pouquinho de cada um. Vamos lá. Condições para o funcionamento das relações de poder. Aí o primeiro, ser tão pouco arbitrários quanto possível. Essa é a intenção que se coloca, né, de ser o menos arbitrário possível, mas aonde é que está esse limiar, né, do agora tá bom de arbitrariedade, agora não tá bom. Então é naquela ideia da naturalidade, eles para deixar mais natural, então tem que ser pouco arbitrário para entender que a natureza, na verdade, é a natureza que está controlando ali e está sendo justo para todo mundo, mais ou menos nessa ideia. Esse jogo 2, né? Esse jogo de sinais deve corresponder à mecânica das forças. Diminuir o desejo que torna o crime atraente, aumentar o interesse que torna a pena temível, inverter a relação das intensidades, fazer que a representação da pena e de suas desvantagens seja mais viva que a do crime com seus prazeres, toda uma mecânica, portanto, do interesse e seu movimento, da maneira como é representado e da vivacidade da representação. Então, é uma mecânica de comportamento, né? De tentar não repetir esse comportamento e ela vai em torno de um interesse do seu movimento, como está colocado ali, né? E aí isso vai ser colocado como representação, a partir das representações. E essas representações a gente vai ver mais para frente, ela não é explícita, né? Não é para a gente que ela seja facilmente entendida. É mais para na hora da gente estudar que a gente consegue ver essas representações que se seguiram nesse movimento da cárcere e do punir, como foi desenvolvido. 3. Consequentemente, utilidade de uma modulação temporal. A pena transforma, modifica, estabelece sinais, organiza obstáculos, é toda uma esquematização, né? Qual seria a sua utilidade se tornasse definitiva? Uma pena que não tivesse termo seria contraditória. Todas as restrições por ela impostas ou condenada e que voltando a ser virtuoso, ele nunca poderia se aproveitar, não passariam suplícios. E o esforço feito para reformá-lo seria pena e custo perdidos. Pelo lado da sociedade, se há incorrigíveis temos temos que nos eita, desculpa aí, gente, calma aí que eu tô um pouco nervoso aí. Temos que nos resolver a eliminá-los. Mas para todos os outros, as penas só podem funcionar se terminam. Análise aceita pelos constituintes. O Código de 1791 prevê a morte para os traidores e os assassinos. Todas as outras penas devem ter um termo. O máximo é de 20 anos. Então, basicamente, o que ele está falando é que se não tiver um fim a pena, se for tudo a mesma coisa para todo mundo, não vai ter sentido. Acabaria aqui numa morte ali da liberdade da pessoa e não teria esse caráter de correção, né? De, ó, é uma pessoa ruim que vai se tornar boa. E aí, e essa questão, assim, da morte só vai para os traidores e para os assassinos, que eles decidiam que não tem mais jeito. 4. Pelo lado do condenado, a pena é uma mecânica dos sinais, dos interesses e da duração, mas o culpado é apenas um dos alvos do castigo. Este interesse principalmente aos outros, todos os culpados possíveis. Então, a pena ela não vai só para quem está ali sendo preso, ou sendo punido, seja lá o que for. Ela serve meio que, assim como nos suplícios, né? Como um exemplo. Então, como a gente viu no item 1 também, você vai ver aquela pena, não vai querer repetir. Então, é meio que uma lição assim para todo mundo, uma questão assim de paternalidade, né? A gente faz aqui, vocês aprendem aí. Que esses sinais obstáculos que são pouco a pouco gravados na representação do condenado circulem então rápida e largamente. Então que todo mundo aprenda com aquilo de forma rápida. Não pode ser um negócio também muito escondido, porque não vai ter acesso a todo mundo e as pessoas vão acabar repetindo aqueles atos que são indesejáveis por quem tem os interesses, né? Que formem o discurso que cada vez um faz a todo mundo e com qual todos proíbem o crime. A boa moeda, que nos espíritos toma o lugar do falso proveito do crime. Então, essas pessoas aprendendo em larga escala, né?
vão pegar ali e vão elas mesmas fazer os discursos impessoais aí, em termos de Heidegger, né? Sobre, não, isso daqui é errado. Então, vira um exemplo ali, todo mundo começa a repetir isso. Se tem consciência se está repetindo algo correto ou não, essa não é a questão, mas as pessoas acabam repetindo. Que nem, eu diria até que nem as teorias da conspiração, né? 5. Daí resulta uma sábia economia da publicidade. Vira um jogo de marketing, né? As punições. No suplício corporal, o terror era o suporte do exemplo. Medo físico, pavor coletivo, imagens que devem ser gravadas na memória dos espectadores, como a marca da face ou no ombro do condenado. O suporte do exemplo agora é a lição, o discurso, o sinal decifrável, a encenação e a exposição da moralidade pública. Não é mais a restauração aterrorizante da soberania que vai sustentar a cerimônia do castigo, é a reativação do código, o reforço coletivo da ligação entre a ideia do crime e a ideia da pena. Na punição, mais que a visão da presença do soberano, haverá a leitura das próprias leis. Essas haviam associado a tal crime, tal castigo. Assim que o crime for cometido, e sem perda de tempo, virá a punição, traduzindo em ações de discurso de lei, mostrando que o código que liga as ideias liga também as realidades. A junção imediata do texto deve sê-lo nos atos. Então, é uma ideia assim, de justiça para todo mundo. Então, assim que a pessoa come, já comete o, o erro ali, algo indesejável, ela já vai ter ali um manual assim de como ela deve ser punida. Então, se poderá inverter na sociedade o tradicional discurso do crime, grave preocupação para os fazedores das leis no século XVIII. Como apagar a glória duvidosa dos criminosos? Como fazer calar-se a epopeia dos grandes malfeitores cantadas pelos almanaques, folhetins e narrativas populares? Se a recodificação for bem feita, a cerimônia de luto se desenrolar como deve. O crime só poderá aparecer, então, como uma desgraça e o malfeitor como um inimigo a quem se reensina a vida social. Então, qualquer tipo de pena, qualquer tipo de infração, ela não pode ser vista de forma alguma como algo desejável, ou se fazer a imagem de um herói ali, para aquele que está fazendo. Mesmo que, por exemplo, sei um exemplo que eu pensei agora, né? O caso do Robin Hood, vai. Ele está roubando dos ricos para dar para os pobres. Mas ali o desejo que vai se ter é de qualquer forma, se coloque que o que ele está fazendo é algo indesejável e errado, porque se não for errado, se perde todo o controle. Então, imagina se todo mundo começa a achar que o Robin Hood está certo, e aí todo mundo sai roubando, e aí se desmantela toda a relação de poder existente. Em lugar dessas louvações que tornam o criminoso um herói, só se propagarão então no discurso dos homens e sinais obstáculos que impedem o desejo do crime pelo receio calculado do castigo. Então, ó, a gente não rouba dos ricos porque vocês vão ter o castigo, e aí eles vêm pelo exemplo. A mecânica positiva funcionará totalmente na linguagem de todos os dias, e essa a fortalecerá sem cessar com novas narrativas. O discurso se tornará o vínculo à lei, princípios constantes de educação universal, os poetas do povo. Então, é mais ou menos aquilo que eu estava falando já, né? Daquela falação do povo comentando que está errado, que está errado. É uma fofoca, assim, meio que uma fofoca, né? Então, alguém já faz e a outra pessoa lá já falou, tá errado isso daí. E aí cria aquele murmúrio no ouvido das pessoas e todo mundo acaba tomando isso como realmente, tá errado. E isso se traz até hoje, né? Aí acabamos aqueles itens, né? Contexto punitivo diversificado e o porquê da não cárcere como única forma de controle. Pelo que eu entendi, ele traz meio que uma linha histórica, né? Como é que fala? Tem um nome, não é linha histórica, mas ele vai seguindo ano por ano sem perder a ordem, né? Então, agora ele vai falar um pouco sobre isso, sobre punir diversificado e não só a cárcere. Nessa segunda parte, Foucault apresenta que este modelo de punição, o qual são medidos os níveis do crime, ele dá as devidas punições de forma variada, explica que aqui a cárcere não era o objetivo, porque é difícil controlar o cumprimento de uma pena dessas
e corre-se o risco de expor os detentos às arbitrariedades de seus guardiões, porque o trabalho de privar um homem de sua liberdade e vigiá-lo na prisão é exercício de tirania. Então, eu não sei se eu entendi isso muito bem, mas é meio que antes de se estabelecer a cárcere de forma a se manter ao longo dos anos, ainda havia assim um repensamento se era isso a melhor forma de para quem quer manter o poder de realmente fazer aquilo. Tanto que ele colocou que é um ato tirano. Então, por um tempo eles ficaram repensando isso, se a melhor forma que devia fazer e como isso ia é, refletir no povo, se eles iam acabar vendo como algo muito tirano, e aí o povo ia acabar se rebelando, enfim, não é isso que ele trata aqui, né? É mais um pensamento meu. A prisão em seu todo é incompatível com toda essa técnica da pena efeito, da pena representação, da pena função geral, da pena sinal e discurso. Ela é escuridão, a violência e a suspeita. Então, ali os crimes vão ser corrigidos meio que no murmúrio, e aí não é algo que era desejável. Eles queriam que, se for tudo no murmúrio, não vai servir como exemplo, então não vai servir para o intuito que eles querem, né? Que é o de manter o poder. Cárcere, o equilíbrio entre a pena leve e a morte. Há certamente alguma coisa que vai mal. Quando a lei, que é feita para o bem da multidão, em vez de excitar seu reconhecimento, excita continuamente seus murmúrios. Foi o que eu acabei de falar. Que a reclusão pudesse, como hoje, entre a morte e as penas leves, cobrir todo o espaço médio da punição. É uma ideia que os reformadores não podiam ter imediatamente. Ora, eis o problema. Depois de bem pouco tempo, a detenção se tornou a forma essencial de castigo. No Código Penal de 1810, entre a morte e as multas, isso é um pouquinho mais para frente, né? Ela ocupa sob um certo número de formas, quase todo o campo das punições possíveis. Então aqui ele sai um pouquinho da ordem aí. É, se alguém puder me lembrar qual é o nome dessa ordem? Tempo. Enfim. Cronológica. Isso, valeu, Renato. Tava me fugindo dessa palavra. É que ele sai um pouco da ordem cronológica, que ele está falando de 1700 e pouco, e aí ele fala um pouco sobre 1810, só para fazer a gente entender como isso vai ser transformado mais para frente. Cárcere de diversas formas, que é o sistema das penalidades, que é o sistema das penalidades admitido pela nova lei. É um encarceramento sob todas as suas formas. Comparar com efeito as quatro penas principais que restam o Código Penal. Os trabalhos forçados são uma forma de encarceramento. O local desse castigo é uma prisão ao ar livre. A detenção, a reclusão, o encarceramento correcional não passam, de certo modo, de nomes diversos de um único e mesmo castigo. Então, embora se diversificou ali a cárcere, né, para não ser só cárceres, no final das contas era isso que estava se dando ali, o limite da liberdade em geral, né? O vigiar e punir, ter ali sob vigia. Então não tinha mais o nome de cárcere, né? Todas as formas de punição, mas no fim das contas era só isso. Muda que não tinha um muro, por exemplo. Dos muros à casa de vidro, que é e vai falar aqui sobre um pouco sobre a França, né? O cadafalso, onde o corpo do supliciado era exposto à força ritualmente manifesta do soberano, o teatro punitivo, onde a representação do castigo teria sido permanentemente dada ao corpo social, não substituídos por uma grande arquitetura fechada, complexa e hierarquizada que se integra no próprio corpo do aparelho do Estado. A partir da restauração e sob a monarquia de Júlio, encontraremos por pequenas diferenças entre 40 a 43 mil detentos por prisões francesas, mais ou menos um prisioneiro para cada 600 habitantes. Muro alto, não mais aquele que cerca e protege, não mais aquele que manifesta por seu prestígio, poder e riqueza, mas o muro cuidadosamente trancado, intransponível num sentido e no outro, e fechado sobre o trabalho, agora misterioso da punição. Será bem perto e às vezes mesmo no meio das cidades do século XIX. A figura monótona ao mesmo tempo material e simbólica do poder de punir. Então, ele está dando um exemplo da como isso se deu em uma época na França. Né?
tirou um pouco ali da questão, não tinha tanto não tinha liberdade e também não tinha muros que se escondiam, mas a forma de punição era misteriosa ao mesmo tempo e a ideia de manter o poder de punir. Cárcere esquematizada. Já sob o consulado, o ministro do Interior foi encarregado de investigar sobre os diversos lugares de segurança que já funcionavam ou que podiam ser utilizados nas diversas cidades. Alguns anos mais tarde, haviam sido previstos créditos para construir a altura do poder que deviam representar e servir esses novos castelos de ordem civil. O império se utilizou na realidade para uma outra guerra. Uma economia menos suntuária, mas mais obstinada, acabou construindo pouco a pouco no século XIX. Então meio que foi criando um esquema assim de cárcere ou de punição para se espalhar entre diversos lugares, não ter meio que um modelo ali, né? Eu acho que a gente já viu isso nos capítulos anteriores, quando falava sobre os reformatórios, se eu não me engano. Estou viajando. Mudança imediata da diversidade à uniformidade. A diversidade, tão solenemente prometida, reduz-se finalmente a essa penalidade uniforme e melancólica. Houve, aliás, no momento, deputados que se espantaram de que, em vez de estabelecer uma relação entre delitos e penas, se houvesse seguido um plano totalmente diferente. De maneira que, se eu trair meus pais, sou preso. Se matei meu pai, sou preso. Os delitos imagináveis são punidos de maneira mais uniforme. Tenho a impressão de ver um médico que, para todas as doenças, tem o mesmo remédio. Então, meio que foi criada essa indignação, né? Qualquer um que faz qualquer coisa vai ser preso. Então, a gente vai ver aí que para diversificar um pouco, eles vão mudar o tempo, vão mudar algumas outras questões. Porque ficou um negócio tipo, bem absurdo, né? Qualquer um que faz qualquer coisa recebe o mesmo castigo que é ser preso. Quando Catarina II, nos anos que seguiram imediatamente ao Tratado dos Delitos e da Pena, manda redigir um projeto para o novo Código das Leis, a lição de Beccaria sobre a especificidade e a variedade das penas não foi esquecida. É repetida quase palavras por palavra. É o triunfo da liberdade civil, quando as leis criminais tiram cada pena da natureza particular de cada crime, que era aquela questão que a gente estava vendo em outros capítulos, né? Eu faço isso e recebo isso. Se enveneno alguém, eu sou punido, ele falou, queimando, queima o rosto, e, enfim, meio que se eu dou uma facada a alguém, eu tomo uma facada. Então, é, me perdi um pouco no que eu queria falar. Mas eles queriam um pouco disso, que era alguma forma de se manter justo. Tipo, você fez uma coisa, então, justamente você vai receber algo parecido em troca, não todo mundo ser preso. Então cessa qualquer arbitrariedade. A pena não depende em nada do capricho do legislador, mas a natureza da coisa. Não é de modo algum o homem que faz violência ao homem, mas a própria ação do homem. Então, se está fazendo algo errado ali, o que vai te trazer punição é o fato de você ter feito alguma coisa errada, não é a outra pessoa que olhou ali e viu que você fez alguma coisa errada. A imagem que eles querem passar é que, na verdade, você que está fazendo alguma coisa errada, e se tu está sofrendo punição é porque você foi merecedor por si mesmo, você fez porque quis. 30 anos, pelo menos, de detenção por atentado contra o soberano, é aqui a gente vai vendo a diversificação, né, da, da prisão pelo tempo. Por falsificação de moeda, por assassinato complicado com roubo, de 15 a 30 anos por homicídio voluntário ou por roubo à mão armada, de 1 mês a 5 anos por roubo simples, etc. Então, aqui, para não ficar aquele absurdo de todo mundo só vai preso, eles falaram, então vamos mudar aí, vamos mudar o tempo, então, para ver se fica mais plausível para o povo, para quem está olhando, né? Não necessariamente para o povo. Sala de espera e distanciamento. A prisão, então, tornou-se uma forma de se prevenir contra a repetição dos crimes e um fim para os condenados que não podiam fazer as galas como as mulheres, as crianças e os inválidos. Então, não é mais uma forma de punir para que ele aprenda a lição. Na verdade, virou uma forma de manter as pessoas retidas para que elas não venham
recometer o crime, elas aprendam como é viver em sociedade, que eu vou falar mais para frente também. Então, virou meio que ali uma sala de espera. Ó, você fez algo errado, então fica aqui um pouco que a gente vai vendo também que você vai fazer, você vai aprender, enfim. E as galés são o trabalho braçal que era dado, pelo que eu entendi, né, pelo que eu pesquisei, a quem era o trabalho braçal como forma de punição. Então, algumas pessoas não podiam fazer e elas também iam para essa sala de espera, que é a cárcere. Cárcere e monarquia. As casas de força, os hospitais gerais, as ordens do rei, do chefe de polícia, as cartas timbradas obtidas pelos notáveis ou pelas famílias haviam constituído toda uma prática repressiva, justaposta à justiça regular, e ainda mais frequentemente oposta a ela. Esse encarceramento, em, em, não, encarceramento mesmo, extrajudiciário, era rejeitado tanto pelos juristas clássicos quanto pelos reformadores. Prisões feito do príncipe, dizia um tradicionalista como Serpillon, que se abrigava por trás da autoridade do presidente Borrier, acho que é isso. Embora os príncipes, por razões de Estado, cheguem às vezes a infligir essa pena, a justiça ordinária não utiliza esses tipos de condenação. Detenção, figura e instrumento privilegiado do despotismo, dizem os reformadores em inúmeras declarações. Que se dirá dessas prisões secretas imaginadas pelo espírito fatal do monarquismo, reservadas principalmente ou para os filósofos em cujas mãos a natureza colocou seu facho e que ousam iluminar seu século, ou para essas almas orgulhosas e independentes que não têm a covardia de calar os males de sua pátria, prisões cujas portas funestas são abertas por misteriosas cartas, para aí sepultar para sempre suas infelizes vítimas? E se dirá mesmo dessas cartas, obra-prima de uma misteriosa tirania que invertem o privilégio que tem qualquer cidadão de ser ouvido antes de ser julgado, e que são 1000 vezes mais perigosas para os homens que a invenção das palavras. Então, não tinha direito à réplica, ele só fazia e se era julgado e acabou, você não tem direito de responder nada. Sem dúvida que esses protestos vindos de horizontes tão diversos se referem não a encarceramento como pena legal, mas a utilização fora da lei da detenção arbitrária indeterminada. Então, a ilegal, a detenção arbitrária indeterminada era mais ou menos o da monarquia, que só mandava prender e pronto, acabou. Não tem direito à resposta. Humanidade contra o isolamento. A humanidade se levanta contra esse horrível pensamento de que não é uma punição privar um cidadão dos mais precioso dos bens, mergulhá-lo ignomiciosamente no mundo do crime, arrancá-lo a tudo o que lhe é caro, precipitá-lo talvez na ruína e retirar-lhe não só a ele, mas a sua infeliz família todos os meios de subsistência. Decreto 13 de 1990, de 13 de março, ordena-se se põe em liberdade todas as pessoas detidas nos castelos, nas casas religiosas, cadeias, delegacias ou qualquer outras prisões por causa de prego ou por ordem de agentes do poder executivo. Então, como pôde a detenção tão visivelmente ligada a esse ilegalismo, que é denunciado até no poder do príncipe, e tão pouco tempo tornar-se uma das formas mais gerais de castigos legais? Essas cartas, então, pelo que eu entendi, eram cartas levadas às pessoas, de alguma forma, as pessoas que cometeram os crimes e elas eram encarceradas. E aí ele coloca esse questionamento no final, né, que eu acabei de falar. Pedagogia aos vagabundos. Eu acho que é a parte mais importante aqui, que ele vai falar, que é sobre uma reeducação de quem está sendo preso e essa imagem que foi criada que, na verdade, quem está sendo preso é vagabundo, não é quem trabalha que vai ser preso. Quem vai ser preso é quem está lá fazendo nada e dá vontade de roubar. Levantamento, um dos primeiros, sem dúvida, feito sobre os condenados na jurisdição de Aloche, em 1749,
mostra que os malfeitores não eram artesãos ou lavradores. Os operários só pensam no trabalho que os alimenta, mas vagabundos que se dedicavam à mendicância. Então, basicamente, os mendigos eram os ladrões, na mente deles, né? Daí a ideia de uma casa que realizasse, de uma certa maneira, a pedagogia universal do trabalho para aqueles que se mostrassem refratórios. 4 vantagens: diminuir o número de processos criminais, não ser mais necessário adiar os impostos, dos proprietários dos postos arrendados pelos vagabundos, formar uma quantidade de novos operários, enfim, permitir aos verdadeiros pobres ter os benefícios sem visão de caridade necessária. Então, o objetivo meio que era pegar os vagabundos, como era denominado aqui, né, e reeducá-los à sociedade. Na verdade, o que eles tinham que fazer para não cometer mais crimes era simplesmente trabalhar. Então, quem comete crime vai lá trabalhar que vai virar um santo. A duração da pena só tem sentido em relação a uma possível correção e uma utilização econômica dos criminosos corrigidos. Em 1679, nos Estados Unidos, o preâmbulo da lei, redigido por Blackstone e Howard, não sei como é que fala, descreve o encarceramento individual em sua tríplice função de exemplo temível, de instrumento de conversão e de condição para um aprendizado. Submetidos a uma detenção isolada, a um trabalho regular e influência de instrução religiosa, não só assustar aqueles que ficassem tentados a imitá-los, mas ainda eles mesmos se corrigirem e contrair o hábito do trabalho. Então, a ideia não é mais atentar-se contra o corpo, mas contra o espírito agora. Então, eles têm que entender sobre a cultura, sobre a questão religiosa, é, e seguir a religião, seguir a lei que é colocada, né? Não sei dizer direito por quem é colocada, mas é meio que pelo alto poder e pelo povo que acaba dizendo essas leis. Então, é meio que uma retenção uma reeducação do espírito, né? Então, meio que pessoas desespiritualizadas, fora da lei, então, na verdade, o que faz elas serem criminosas não é o fato delas estarem com fome e roubarem para comer, mas, na verdade, porque elas não aprenderam sobre religião e que, segundo as normas, não se deve roubar, mesmo que se esteja com fome. Penitenciárias, uma para os homens, outra para as mulheres, onde os detentos isolados seriam obrigados aos trabalhos mais servis, mais compatíveis com a ignorância, negligência e obstinação dos criminosos. Confinamento total para os criminosos mais perigosos, para os outros trabalhos em comum durante o dia e a separação à noite. Os condenados não, então, constantemente empregados em trabalhos produtivos para fazê-los suportar os gastos da prisão, para não deixá-los na inação e para lhes preparar alguns recursos para o momento em que deverá cessar seu cativeiro. Então, você trabalha para se arcar com os custos de você estar aqui nesse hotel, que é prisão, e para você ter um pouquinho de dinheiro aí quando você sair. A vida é tão repartida de acordo com um horário absolutamente estrito, de uma vigilância ininterrupta. Cada instante do dia é destinado a alguma coisa. Prescreve-se um tipo de atividade implica obrigações e proibições. Se não me engano, no primeiro capítulo, na primeira parte do primeiro capítulo, ele já fazia essa observação de que aquela prisão para os adolescentes, para os jovens, não sei se estou viajando, na reformatória ela ia acabar se tornando o que era para os adultos e que acaba se generalizando aí como forma de se encarcerar. Então, é o que ele está retrazendo aqui, trazendo novamente, mas está trazendo mais uma vez para a gente, que vocês vão ter horário para tudo, vocês vão ter que aprender religião e vocês vão se tornar homens espirituosos que seguem regras, que estão sob o nosso controle. Todos os prisioneiros se levantam cedo. Isso daqui eu peguei só para a gente saber mais ou menos como é que era a rotina. Mas esse lado emocional aí dá para a gente ver como é que era. De maneira que depois de terem feito as camas, se terem levantado
e atendido a outras necessidades, começa um trabalho, geralmente é uma nascer do sol. A partir desse momento, ninguém pode entrar nas salas ou outros lugares que sejam as oficinas locais designadas para seus trabalhos. No fim do dia, tocam um sino que os avisa para deixar o trabalho. Eles têm meia hora para arrumar as camas e depois disso não lhe é mais permitido conversar alto e fazer mínimo ruído. Como se isso daqui fosse ajudar alguém a alguma coisa, né? Você segue normas, segue uma rotina e agora você vai ficar uma boa pessoa. Que é muito que a gente vê hoje, né? A questão da rotina. Meio que fora do encarceramento, deixa eu sintetizar aqui o que eu estou querendo falar, né? Hoje em dia não sei nem se serve, na verdade, mas tá muito popular as questões de rotina. Então, você fazer tudo da mesma forma todo dia vai te ajudar a você conseguir as coisas que você quer. Então, acorda às 5 da manhã, tem até grupo de gente, várias pessoas que acordam às 5 da manhã, antes do sol nascer, e aí toma banho gelado, e aí se você lê o livro dessa forma, e você escreve dessa forma, você faz isso dessa forma, se você vai fazendo tudo certinho, vai nessa que tu vai virando aí o Deus da humanidade. Quando você vê mais para frente, que vai estar assim como tu deseja. Vida besta, o Fernando falou. São, mas é o que a gente encontra hoje. As pessoas querem resposta para tudo. Então, quanto mais ali dentro da grade, mais elas vão se sentir ali que estão realmente indo para algum lugar. Ficar livre dá a sensação de que tá sem controle nenhum e elas não vão para lugar nenhum. Elas precisam de um Messias ali para guiar elas. São fornecidas Bíblias e outros livros de religião prática, o clero das diversas obediências que se encontrar na cidade e nos arrebaldes realiza o serviço religioso uma vez por semana. Qualquer outra pessoa edificante pode ter acesso aos prisioneiros todo o tempo. Ao mesmo tempo, os inspetores procuram fortalecer nele as obrigações morais onde ele está, demonstram-lhe a infração em que caiu a relação. Então, eu não vou ler aqui muita coisa, mas é basicamente isso. Ali tratar como criança mesmo, prisioneiros. Olha, você não está vendo que você fez isso daqui errado? Vamos, a gente vai te mostrar aqui, ó. Vem cá, lê esse livrinho e assim você vai aprender. É bem, bem absurdo, né? Durante todo o tempo da detenção, você será observado. É muita coisa, que é a mesma ideia do que eu estou querendo falar, então não vou ler tudo para não ficar muito mais maçante do que já está. A prisão torna-se uma espécie de observatório permanente que permite distribuir a variedade do vício ou da fraqueza. A partir de 1797, os prisioneiros estavam divididos em 4 classes. A primeira é para os que foram explicitamente condenados ao confinamento solitário ou que cometeram faltas graves na prisão. Outra é a reservada aos que são bem conhecidos por serem velhos delinquentes ou cuja moral depravada, temperamento perigoso, disposições irregulares ou conduta desordenada. Então, meio que vamos separar aqui a matilha do quem a gente julga errado. Tem até eu lembrei daquele livro que é do Manicômio, um livro brasileiro, que o cara achava que era todo mundo doido, e no fim das contas só ele era o doido. Enfim, é bem isso aqui. Meio que todo mundo que ali que fosse trabalhar, o alienista, ele me falou. É esse aí mesmo. Então, meio que todo mundo que fosse ali atrapalhar qualquer ilusão de que, imagem de que está tudo sob controle, a gente controlava aqui para ninguém ver que, na verdade, não está nada sob controle. Então, não é só a cárcere das prisões, das cadeias, mas vai ser os hospitais, psiquiátricos e afins. Será o ponto a que se refere a pena, aquilo com que ela tem poder sobre o indivíduo, as representações. Representação de seus interesses, representação de suas vantagens, suas desvantagens, seu prazer, seu desprazer. E se acontece que o castigo se aposse do corpo e aplique técnicas que não têm nada a invejar aos suplícios, é na medida em que esse corpo é, para o condenado e para os espectadores, um objeto de representação. O instrumento com o qual se age sobre as representações, outras representações, ou antes as duplas de ideias, crime e punição,
vantagem imaginada do crime, desvantagem percebida dos castigos. Esses emparelhamentos só podem funcionar no elemento da publicidade. Cenas punitivas que os estabelecem, os reforçam aos olhos de todos. Discursos que os fazem circular e revalorizam a cada instante o jogo dos sinais. Os sinais são esses. Faz isso, tem isso. Causa e consequência, né? O ponto de aplicação da pena não é a representação, é o corpo, é o tempo, são os gestos e as atividades de todos os dias. A alma também, mas na medida em que é de hábitos. Será que eu estou acabando? Obediência e despotismo. Então, bom, vou ler de qualquer forma. O que se procura reconstruir nessa técnica de correção não é tanto o sujeito de direito, que se encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social, é o sujeito obediente. Então, o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens. Então, basicamente, o que ele está colocando aqui, para resumir, é que quer se trabalhar o sujeito enquanto obediente. Então, se ele não for obediente, que ele se torne obediente. E quem já for obediente, que redobre a sua obediência, a sua forma de estar ali presente para os hábitos que devem ser repetidos para a rotina, né? Formar um sujeito de obediência dobrado, a forma, ou ao mesmo tempo geral e meticulosa de um poder qualquer. Essas duas consequências, segredo e autonomia no exercício do poder de punir, são exorbitantes para uma teoria e uma política de penalidade que se propõe a dois objetivos: fazer todos os cidadãos participarem do castigo do inimigo social, tanto quem está lá sendo punido, quanto para a gente que está vendo, da pena, né? É o que a gente vê. Então, vamos ver lá o pessoal sendo punido. Tornar o exercício do poder de punir inteiramente adequado e transparente às leis que o delimitam publicamente. Então, basicamente, o que ele fala é o capítulo todo, né? Tem que servir de exemplo para o povo poder estar replicando aquilo ali como se fosse uma verdade e algo que não deva ser nem questionado, apenas seguido. Depois da sentença é constituído um poder que lembra o que era exercido no antigo sistema. Foi o que eu disse agora, né? Poder que aplica as penas ameaça ser tão arbitrário, tão despótico, quanto aquele que antigamente as decidia. Então, meio que cria ali uma conspiração para que todo mundo acredite naquilo e no final das contas, a pessoa não... Se ela não tem muito dinheiro, ela não vai ter chance de se livrar do júri das pessoas, enfim. Que se engaja... esqueci de mudar a letra aqui. Que se engaja no aparecimento da prisão. Acho que não sei se dá para ver muito bem. Então, que se engaja no aparecimento da prisão, a institucionalização do poder de punir, ou mais precisamente, o poder de punir será mais bem realizado escondendo-se sob uma função social geral, na cidade punitiva ou investindo-se numa instituição coercitiva, no local fechado do reformatório. Então, não adianta punir e deixar as pessoas livres, porque elas podem fugir. Se perde o poder do controle. Se você não contém as pessoas, não vai adiantar nada punir. Elas vão poder vir a repetir, servir de mau exemplo, outras pessoas vão acabar pegando aquilo para elas, vão repetir, enfim. Então, vamos fingir que, colocando aqui na caixinha, nada existe. Em todo caso, pode-se dizer que os encontramos no fim do século XVIII diante de três maneiras de organizar o poder de punir. Então, acabamos. O que sobra é final. Tá, é o penúltimo. O soberano e a sua força. Corpo social. O aparelho administrativo. A marca, o sinal, o traço, a cerimônia, a representação, o exercício. O inimigo vencido. O sujeito de direito em vias de requalificação. O indivíduo submetido a uma coerção imediata. O corpo que é supliciado, a alma cujas representações são manipuladas, o corpo que é treinado. Temos aí três séries de elementos que caracterizam os três dispositivos que se defrontam na última metade do século XVIII. Não podemos reduzi-los nem a teorias de direito, nem identificá-los a aparelhos ou a instituições, nem fazê-los derivar de escolhas morais.
são modalidades de acordo com as quais se exerce o poder de punir. 3 tecnologias de poder. Então, essas 3 tecnologias de poder são, enfim, autoexplicativo, né? Uma forma de manter ali o poder. Considerações finais do próprio autor. Tudo que eu coloquei é do autor aqui. 1% do que escrevi, eu coloquei algum comentário. O problema é, então, o seguinte. Como é possível que o terceiro se mantenha finalmente imposto? Como modelo coercitivo, corporal, solitário, secreto do poder de punir substitui o modelo representativo, cênico, significante, público, coletivo. Porque o exercício físico da punição, e que não é o suplício, substitui com a prisão, que é seu suporte institucional, o jogo social do Sinai de castigo, da festa bastarda que os fazia circular. Então, como é que a gente sai desse ele está colocando aqui no final da segunda parte do capítulo, como é que sai desse círculo de se manter na mesma coisa, só que mudando, mas na verdade é sempre a mesma coisa. Isso não se perdeu aqui. Meio que tudo se manteve, só mudou um pouco da teatralidade dos personagens, mas a representação dos personagens, que são as figuras de poder e os oprimidos, enfim, eles ainda são os mesmos, ainda representam as mesmas coisas, só que muda a dinâmica ali da peça de teatro, basicamente. É isso. Obrigado a todos que compareceram. Parabéns, Enzo. A Obrigado. sua dedicação incontestável, civil e juridicamente. Muito obrigado em nome do grupo. Quem quer começar as nossas partilhas, pessoal? Oi, gente, boa tarde. Aí o Guilherme levantou a mão e eu comecei a falar, não tinha levantado a mão. Se quiser. Aniversariante do mês, fala primeiro. Ah, que bom! A Leonina adora ser importante. Gente, cheguei quase no final, mas eu li quase todo o capítulo, faltam umas paginazinhas. Cheguei quase no final, porque eu tô numa fase caótica, enfim, vou assumir um emprego semana que vem, então me perdi aqui nos horários. Mas, enfim, eu achei muito legal esse capítulo, e uma coisa que eu tava ansiosa para quando que ia chegar nisso, e nesse capítulo chegou, e aí eu não sei, não assisti quando o Enzo falou sobre isso, mas, enfim, trago porque foi o que mais me chamou atenção, e aí, se quiserem colocar. Quando ele falava toda, né, das punições, das condenações, do suplício, de tudo, eu sempre fiquei me questionando quando é que chegava as prisões, né? Ao encarceramento, porque não se falava disso, né? E eu não tinha essa noção, assim, de que, quer dizer, tinha essa noção, mas não tinha muito essa noção histórica, assim, né? De qual é o momento que entra a punição por encarceramento, assim. E achei muito interessante como ele traz ali, né? De que, como no início isso não era bem visto, né? Bem quisto, porque não fazia jus ao crime ali, né? De tipo assim, né, aquela coisa de tipo, mas fez isso, tá, matou alguém, vai ser preso, roubou, vai ser preso, tudo que faz vai ser preso, e enfim, e muitas das reflexões que ele traz ali, como são válidas até hoje, assim, né, da função do encarceramento, da prisão, assim, nossa, eu gostei muito dessa parte, eu gostei muito desse capítulo, mas eu gostei muito dessa parte porque eu estava esperando por essa parte, assim, para entender onde é que entram as prisões nesse rolê aí, sabe? Nessa história toda. Então, eu só queria comentar isso, que foi a parte que mais me chamou a atenção ali, quando ele fala no início, né, de como eram dadas as penas e tal, tudo muito legal, mas quando chegou na parte da prisão, aí eu fiquei tipo, era aqui que eu queria chegar, aqui que eu queria entender, onde é que entra a prisão nessa lógica de punição. O roteiro desse livro é fascinante, né, Daniela? É o Guilherme agora? Sim, sou eu. Boa tarde, gente, como estão? Primeiro agradecer o Enzo pela bela apresentação, cheia de slides.
Gostaria eu de fazer slides, mas eu não tenho paciência para fazer slide. Eu queria comentar algo que, para mim, vai juntar Ser e Tempo e o Vigiar e Punir. Nessa parte, eu vou citar algo que o Foucault cita da página 118, de quem está com a edição nova, que é essa bonitinha preta. A prisão é uma pena. A humanidade se levanta contra esse horrível pensamento de que não é uma punição privar um cidadão dos mais preciosos dos bens, mergulhá-lo ignominiosamente no mundo do crime, arrancá-lo de tudo que lhe é mais caro, precipitá-lo talvez na ruína e retirar-lhe, não só a ele, mas a sua infeliz família, todos os meios de subsistência. E aqui eu quero trocar subsistência no sentido de conseguir se sustentar e colocar subexistência. Ao se prender a uma pessoa, você retira de tudo o que ontologicamente faz ela um ser livre, né? E aqui eu gosto de lembrar muito de um conto, é um conto, que ele exemplifica a lógica da punição. Eu não vou contar o conto, mas eu vou contar o final, que é exatamente o mais importante. A punição sempre há de ser a mais cruel. A punição é, por excelência, injusta, porque senão você não puniria, né? Você estaria dando um presente para a pessoa. E do que é mais cruel na prisão do que se não privar o homem as pessoas da sua liberdade? E nisso eu quero novamente citar outra parte do Foucault, dessa vez da página 128, que ele vai falar o seguinte: quando os instrumentos utilizados não são mais jogos de representação, pulando tudo isso, exercício e não sinais, horários, distribuição de tempo, movimentos obrigatórios, atividades regulares, meditação solitária, trabalho em comum, silêncio, aplicação, respeito, bons hábitos. Se retira de tudo do sujeito dentro de uma prisão. Você insere para ele tudo o que ele pode fazer, tudo o que ele deve fazer, você força ele a fazer, você retira essencialmente o caráter de liberdade. Não é apenas estar preso dentro da prisão, do lugar ontico, concreto, mas sim todos os mecanismos que ali dentro os destitui daquilo que é mais íntimo do ser, que é poder escolher. Né? Por isso que talvez realmente o que iguala tudo é prender, porque dentro da prisão você tem uma série de mecanismos que retira da pessoa o que o Fernando sempre nos ensina a fazer, entre aspas, a humanidade. A pessoa se torna um preso, ontologicamente, concretamente, e só aquilo, não mais um ser existente. É a Tati, né? Oi, pessoal, tudo bem? Fascinante mais esse capítulo. Enzo, seus slides foram primorosos. Para quem não teve tempo de ler, foi fantástico. Obrigada. Como ele é fascinante esse livro. Eu tenho algumas questões para compartilhar com vocês, para a gente pensar juntos. Quando ele coloca condições para o funcionamento das relações de poder, e o primeiro item é que seja o mais natural possível. Não foi assim que o Enzo escreveu, ele escreveu ao contrário. E, na verdade, até quando você... Porque o que são as relações de poder e o que são... Uma vez eu fiz um curso de relações institucionais, vulgo lobby, onde você justamente aprende sobre as relações de poder, só que em relação ao poder público, né? Como é que você ia fazer isso junto aos legisladores, junto ao executivo? E a questão é, por que não se institucionaliza o lobby aqui?
uma das questões é, não, vamos deixar o mais natural possível. Tira isso de cena, tem que ficar invisível, isso não tem que aparecer. Esse é um ponto que eu achei interessante, que fiz o link com o que o Enzo estava apresentando. A outra coisa que eu achei interessante é a punição tem que ter caráter educativo, né? Educativo para quem? Educativo para aqueles que eu quero manter no controle, né? Não para quem, porque a gente viu nos capítulos anteriores que as penas, apesar de ser uma pena a partir da natureza do ato, mas a gente sabe que há distinção de pessoas na aplicação das penas, né? Isso não é muita novidade. Isso daí a gente já vê todos os dias no jornal. E aí depois ele colocou o criminoso, né? Um outro ponto dessas condições para esse funcionamento era a sábia economia da publicidade, que era principalmente a exposição da moralidade pública, deixar a pessoa envergonhada, uma das coisas que fosse coibir. E aí você coloca o criminoso como um desgraçado, alguém sem graça. E isso ele trouxe como a falação, não foi, Enzo? Tornar aquela punição algo natural, aquele crime como muito hediondo, mas existem crimes que a gente já nem mais se espantava, olhava com estranhamento. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quem é da época do Maluf, poucas pessoas aqui, é o que rouba mais faz. E ninguém olhava por outro lado. E aí o Enzo veio com a fala, não, mas o caráter educativo é para que aprendam que não se pode roubar dos ricos. Mas ninguém olhou o outro lado, né? E se pode roubar dos pobres? Ou daqueles que não estão numa situação privilegiada de poder? E aí veio a questão da diversificação da punição, e aí viemos com as cadeias, que são aquelas grandes caixas fortes, onde você tira do olhar do público a questão do suplício. E aí eu faço link com o diálogo, as ideias do Guilherme. A gente não pode colocar à vista de todos a indignação do tratamento, né? Porque aí até que passe a ser natural, eu não tenho mais estranhamento para essa exclusão abrupta da sociedade e da dignidade humana, né? E aí eu começo até a questionar essa questão. Quando você vai falar para alguém da condição desumana das penitenciárias, dos cárceres no país, é comunista. Porque você está com dó, leva para casa, não é isso que falam? Mas ninguém olha essa questão do sujeito de direitos que perdeu temporariamente os seus e está sob custódia do Estado, né? Mas isso também pode ser pensado, vamos pensar aqui, não estou dizendo que sejam verdades, mas só pontos para a gente pensar se não poderia ser. Mas é bom que fique isso bem isoladinho, porque também limpa as ruas, né? E aí a gente vai para o higienismo social. Porque aí eu não preciso ficar vendo essas pessoas feias, maltrapilhas. Não teve recentemente uma manifestação no centro de São Paulo contra o sem-teto? Gente, queremos o centro de São Paulo lindo novamente. Vamos tirar esses mendigos daqui. Tudo bem, somos um país que temos liberdade de expressão, pelo menos por enquanto. Então, façam manifestações do que vocês acharem que devam ser feitas. Mas a gente começa a se questionar até que ponto a gente está tão longe de nós mesmos a ponto de olhar para um próximo e achar que um mendigo está tornando feia a minha cidade. E aí, outra coisa que eu achei muito interessante, olha que o livro foi escrito... Quando é que foi escrito esse livro? Foi em meados do século XX, não foi? E aí 75, eu acho, né? Quanto? 75. Não entendi. 1975. Isso. E aí ele coloca assim,
tiveram prisioneiros sem direitos de serem ouvidos, né? E já eram levados para o cárcere. E aí a gente tem a questão do Guantánamo, por exemplo. Quais os prisioneiros que estavam lá, custodiados pelos Estados Unidos, que são os nossos super-heróis, né? O Chomsky, que adora falar disso. Um monte de gente presa que nunca teve um julgamento. E isso é a base da lei, né? Dos termos jurídicos. Eu não tenho conhecimento profundo disso e desses vocabulários rebuscados, mas você dar o direito da outra pessoa colocar sua defesa é basilar no direito. E aí veio para a questão da pedagogia aos vagabundos, né? Essa questão que é tão complicada de se falar, porque, entre aspas, vagabundo, que é vagabundo mesmo, já tem a malandragem nas próprias prisões, já sabe com que idade que ele pode ir para tal lugar, já sabe todas as regalias que vai ter, que é um curto, pode ser um pequeno número de pessoas, mas que são os que ali são os líderes das facções, né? E aí tem a outra questão que o Guilherme também comentou sobre os horários restritos, né? E aí ele trouxe de tirar a humanidade das pessoas nessas rotinas, né? E aí eu pergunto até que ponto isso também não é uma forma de controle na sociedade que tem que estar sempre sem tempo para pensar. Porque num dia, numa quinta-feira, às 6 da tarde, para a gente estar discutindo sobre esses pensadores, é para poucos. A maioria, nesse horário, ou está fazendo hora extra, ou está pegando um ônibus lotado. E aí a gente tem, então, os altíssimos índices de suicídio na China, só que ninguém fala, porque não pode reportar, porque são, às vezes, 10, 12 horas de trabalho sistemáticos, muitas vezes em cidades longe das famílias. Aí você tem, por exemplo, lembrei da música do Chico Buarque, que não é nova, nós não estamos aí, ele não fez essa música ontem, mas é aquele, todo dia, ela faz tudo sempre igual. E aí vai, é uma rotina atrás da outra. E aí você tem pessoas cada vez mais ansiosas, mais depressivas, uso de medicamentos para tirar esse sofrimento que não consegue lidar cada vez maior. Tenho livros, por exemplo, o Enzo trouxe o livro Milagre da Manhã. Caraca, o que vai fazer com aquelas pessoas que têm biorritmo depois das 10 da noite? Acabou, né? Então, é assim, aí eu fico me perguntando, outra coisa também que eu queria trazer, que fiquei pensando, é esse regozijo em subjugar, que a gente olha muito aqui, porque a questão é as prisões. Qual era a questão da prisão? Prisão não pode ser tão assim banal, porque fica sob o jugo do tirano, não foi isso, Enzo, que você colocou? Que estava escrito lá? Mas a gente, como ser humano, adora subjugar o outro, né? Não é à toa que tinha os apedrejamentos, isso é mais velho que andar para frente. Tinha o Coliseu de Roma, a gente tinha os suplícios depois na Idade Média, as fogueiras, e aí você teve também, por exemplo, nas penas de morte nos Estados Unidos, o povo vai assistir, ou ia assistir. A gente gosta de um... Não é à toa que existem esportes, que existe ainda a rinha de galo, que existe as touradas, agora que está acabando com pena dos animaizinhos, mas ainda tem boxe, UFC. E aí eu queria... Me perdoem, foi alto. Foi muito, muito tempo, mas a gente é o terceiro maior país com a maior população carcerária do mundo. São 690 milhões de pessoas presas em 2021. E aí o Foucault trouxe assim, né?
com essa população carcerária, os prisioneiros foram vencidos. Isso é para mostrar que o prisioneiro foi vencido, que o criminoso foi vencido. Eu pergunto, será que o criminoso é que foi vencido ou será que é uma demonstração que a sociedade perdeu? Que a gente é que está perdendo com tudo isso? Porque a gente sabe que não está sendo muito efetiva essa questão de punição do jeito que ela é hoje. Me perdoem pela fala comprida. Eu só queria fazer uma fala para a Tati, que semana passada, Tati, eu assisti gravado, porque quinta-feira passada foi meu aniversário, a Leonina não cansa de lembrar que fez aniversário. E aí você falava assim, eu queria ter estado aqui na semana passada para fazer os comentários, queria comentar no YouTube e tal, da fala da Yara, eu acho que apresentou na outra semana. E aí eu fiquei do mesmo jeito com a tua fala no encontro passado. Eu queria comentar no YouTube as falas da Tati, assim. Eu só queria comentar isso para Tati. Quem estiver assistindo esse encontro de hoje gravado vai querer fazer comentários no YouTube da tua fala, Tati. Fala fantástica, né, Tati? Cada vez mais inspirada, cada vez mais criativa, né? É uma honra compartilhar desse momento contigo, tá? A Letícia falou, eu levantei a mão, a Letícia colocou uma frase, um trecho do livro muito interessante aqui, mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que era nos suplícios. O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de intermediário. Qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, o trabalho obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade, considerado ao mesmo tempo como um direito e como um bem. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos, né? Por isso ele fala tanto de suavização das penas, né? Imaginar que prisão é uma docilidade, né? É uma suavização, né? Quem diria, né? Só quero compartilhar com vocês, existe um Foucault muito singular, né? É o Foucault em relação ao sujeito de direito, né? Que a gente está vivenciando, né? Ele sempre fala que ele não é um advogado, né? Aliás, eu quero passar para vocês os cursos do Collège de France, porque esse livro, os livros que o Foucault publica, desde que no começo dos anos 80, dos anos 70, perdão, fim dos anos, de fato, fim dos anos 60, começo dos anos 70, que ele passou a ser professor do Collège de France, bem no começo dos 70, né, gente? A gente vê aqui, essas são as sequências dos cursos do Collège de France, tá? Vou passar em etapas. Qual que é o último que eu pus aí? Peraí. Pus em defesa da sociedade. Estou pondo aqui no chat. Tendo que, além dos livros, gente, tem os cursos do Collège de France. Cada curso são transcrições, né? Foram gravadas em fita cassete na época, né? A maioria é fita cassete. Foram transcritas. A gente tem mais ou menos esses cursos, né? Então, vocês podem ver que o curso que o Vigiar e Punir, que foi feito em 75, teve uns 3 cursos preliminares, Teorias e Instituições Penais, Sociedade Punitiva. Vontade de Saber também tem um certo viés penal, tá? E mais para frente também, eu acho que, se não me engano, é Malfazer, Dizer Verdadeiro. E tem um curso que não está aqui, que é o Verdade e as Formas Jurídicas, que ele deu na PUC do Rio de Janeiro. É um curso maravilhoso. Não existe o Foucault jurídico, né? O Foucault e o direito. É um Foucault meio ímpar, porque ele, para a gente que tem formação em direito, a linguagem de direito tem toda uma retórica imponente, né? Que é ao mesmo tempo muito enfática e ao mesmo tempo visa uma coisa pretensamente cartesiana. Mas ver o Foucault com esse jeito dele, né? Em outro lugar. E aí ele faz combinações assim, ao mesmo tempo que ele fala obviedades para quem é do direito, ele fala de uma maneira tão genealógica, tão assim, parece que a gente está vendo a construção do saber, né? Acho que essa que é a grande fascínio. Verdade, as formas jurídicas, por exemplo, ele vai pegar desde a questão do sujeito inédito, para depois falar dos inquéritos, da Inquisição, para depois chegar nas formas jurídicas mais
mais convencionais. Então ele faz uns desenhos assim que são muito surpreendentes, né? Essa maneira meio solta dele escrever e muito poética, né? E ao mesmo tempo muito contundente, né? Assim, né? Quando ele fala de sua vida. O roteiro desse livro é um fascínio, né, gente? Ele começa com suplício, vai com regras de um reformatório, aí começa a falar da prisão. A gente só está no terço inicial do livro, né? Essa que eu acho que é o grande encantamento. Da mesma forma que tem o Foucault da loucura, tem o Foucault da sexualidade, tem o Foucault da Grécia e Roma antigas, esse Foucault é muito assim, surpreendente pelo roteiro, pela maneira como ele desnaturaliza tudo, né? A gente lê esse capítulo, ele desnaturaliza a prisão. Né? É natural a pessoa ir para a prisão? É natural ter prisão com 608 mil, né, pessoas, né, 680 mil, 609 mil pessoas, que você falou, né, tá? Falei milhões, mas é mil, 690 mil, arredondando. 90 mil, imagina. É natural isso. E aí, com isso, a gente faz a ponte com o ser e tempo. Que existência que é essa? Vocês entendem, gente? Vamos fazer, cada capítulo, vamos nos reportar ao Heidegger, né? Que existência que é essa? Que ser que é esse? Que temporalidade que é essa? Olha o tempo da pessoa, o tempo da pessoa sendo supliciada, o tempo da pessoa no reformatório, o tempo da pessoa numa prisão. Então, é nesse sentido que a ontologia é meio que esfacelada, né? No livro inteiro, né? Então, na verdade, uma das formas mais inventivas que existe é o tempo, né? O tempo é uma invenção. Né? Ontologia, então, existência. A gente está vendo como a existência é arruinada pela história, como o tempo é arruinado pela história. Né? E aí, quando eu passei esses livros aqui do Colégio de França, vão ver que vocês podem ir pesquisando aí, ler a obra completa do Foucault é ler os livros, é ler os cursos do Colégio de França, é ler os ditos e escritos, tem mais uma outra tentada, né, de leituras. É o que eu do meu ritmo, meu modesto ritmo, eu demorei 25 anos para ler. Né? É porque a vida é atravessada por um mundo de coisas. Né? Eu acompanhei, vocês estão acompanhando comigo as leituras dos meus últimos cursos do Colégio de França. Eu estava compondo com vocês, facilitando esse encontro, eu acabei de ler junto com vocês. Né? Entendeu? Então, é essa jornada. E pelos esse curso do Colégio de França, vocês podem ver as temáticas. Né? Temáticas, as últimas são mais a estética da existência, é o transcurso da genealogia, né? Porque é o período que ele estava no Colégio de França. Né? No interior tem a história da loucura, né? Tem os livros da arqueologia. Ele ainda não era professor do Colégio de França, tá? Mas é isso, acho que o Foucault jurídico é muito singular. Ele tem a humildade de reconhecer que ele não é advogado, mas esse não lugar dele de advogado, né? Dá um lugar assim, um olhar meio mais distanciado, né? E que faz com que às vezes ele seja muito óbvio e às vezes ele seja muito surpreendente. Né? E Vigiar e Punir para mim a obra a obra mais tocante dele, para mim. Uma hora que você lê assim de repente, leva um susto. O que está acontecendo a cada capítulo que eu estou lendo? Eu acho que tem uma coisa assim muito tocante. Então eu não vim muito falar desse capítulo, não. Vim fazer esse panorama e convidá-los quem quiser viver o Foucault do direito, tem vários cursos aí que vão compor, né? Verdades e as Formas Jurídicas é um curso que não está nessa lista, porque é um curso dado no Brasil, mas é magnífico. Né? Magnífico. Tati, levantou a mão? Depois o Enzo. Levantei porque eu não aguento. Esse é um assunto muito envolvente. Só queria falar mais uma coisa que eu me lembrei sobre eles falando dessa questão do isolamento social, o quanto isso era desumano, né? Vocês viram Uma Noite de 12 Anos? Então assistam. Porque fala, inclusive,
do último presidente do Uruguai. E que ficou... Bom, não vou falar mais nada, senão eu vou contar o filme, né, Alexandre? Você viu, né? Boa dica, gente. Vou assistir para a semana que vem. Vou ficar... Netflix, né? É pesado. A Netflix, né? Eu acho que tem Netflix. E aí eu queria falar dessa questão da humanidade contra o isolamento. As ditaduras na América Latina, pós-Carta, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945. Isso ferve, esses assuntos fervem em mim, eu não consigo ficar calada. É um absurdo, é tudo para inglês ver. É tudo relações de poder. Bom, acabou. Só uma frase, gente. Fazer esse encontro na semana do Talibã, né, assume no Afeganistão, gente, é muito atual, né? Mexe muito, né? A gente fala de Estado de Direito, a gente vê um Estado teológico, né? E olha, não é à toa que os memes estão circulando por aí, né? Mas um grande embate que a gente pode viver no país se acabar com o Estado laico, gente. A gente não pode. Deus acima de tudo é um perigo, né? É um perigo. É um convite a uma talibanização do mundo. Nem falo do nosso país, qualquer lugar que tiver isso é um risco no mundo. O Enzo levantou a mão, gente, primeiro, depois a Glória. Só para comentar rapidinho, não é só para inglês, é para os Estados Unidos desestabilizar. O Enzo levantou a mão. Então, eu fico até envergonhado de levantar a mão, porque o pessoal faz comentários tão significativos historicamente, né? E aí eu ia falar que eu tô com um cachorrinho aqui, que eu peguei ele agora, minha mãe pegou ele, o nome dele é Sartre. E aí, e aí eu lendo esse livro de Vigiar e Punir, eu percebo como essa relação se dá com o cachorro também. Não dá para criar o cachorro livre para ele fazer o que ele quiser. E o cachorro fica encarcerado. Tem todas essas relações de um ser humano com um cachorro. E aí tô tentando refletir alguma forma de desvencilhar esse poder, mas não tem como, né? Ele não pode, não tem a possibilidade dele ser livre. Talvez um pouco com moradores de rua. Você vê que eles têm uma autonomia maior, eles não ligam tanto para carinho, eles são preocupados ali de viver a vida deles, parecem até pessoas bem resolvidas, né? Enquanto os cachorros domésticos, eles são todos mansos, e bem como fala no livro Vigiar e Punir, né? Eles são feitos para serem obedientes. Então, só uma observação que eu fiz quanto a essa relação, né? Interessante. Embora não possa não ter muito a ver, né, com o fator todo histórico, mas a gente mantém essa relação não só na grandes poderes, né, mas no nosso dia a dia. Só isso, mano. É o mundo cão, né? Aí, Enzo. A arqueologia de Foucault. Você precisa escrever um artigo, um relato, a arqueologia de Foucault. Muito inspirado. Enzo, você é muito iluminado, cara. Obrigado. Gente, é uma pessoa muito especial que dá o cão para o nome de Sartre, né, gente? É um cão nadificador, gente. Nada tem sentido para ele. É um cão boêmio, deve ser um cão boêmio que gosta de ir nos bares, assim, né? Gosta de pegar todas, né? Fantástico. Glória. Aqui. Oi, peraí. Oi. Então, assim, quando eu leio e vejo. Paralisou, travou. Eu não consigo olhar lá e não pensar aqui. E aí eu lembrei do massacre do Carandiru, todos aqueles homens que estavam ali encarcerados. E, assim, que diferença tem daquele povo todo amontoado naquele cárcere para
todos esses massacres que a gente vem vendo no decorrer da história. Eles são repetitivos. Assim, parece que a gente não aprende com a história. Parece que ela não traz um contexto em que vai se acrescentando e vai se conseguindo. Parece que a cada dia que passa, a sociedade, as pessoas vão regredindo em relação à relação humana, à existência, ao outro. Então, eu fiquei assim tão tocada em relação a esse livro. Eu tinha lido alguma coisa há um tempo atrás, mas não tinha lido assim com mais afinco, né? Então, eu percebo que parece que as histórias vão se repetindo, né? A existência parece que não cresce, que não sai do lugar. É isso que eu queria trazer. Glória, é muito tocante. O que eu estou aprendendo nesse encontro, gente, que o país é o Brasil da naturalização muito fácil, né? Tudo é muito naturalizado. É pandemia, é massacre, é extermínio, é prisão, né? Como o nosso país é tudo muito naturalizado, relações convencionais, neurotizantes, enfim. Por aí vai, né, gente? Que país de naturalização fácil, né? Tatiana? Me perdoem, queria compartilhar com você, Glória, a partir da tua fala. Com você, que eu quero dizer, a partir da tua fala, compartilhar com vocês algo que me veio à mente. Será que a gente não fica tomando por base a evolução da ciência e da tecnologia e achando que o ser humano também evolui? Mas aí, quando eu volto para Heidegger, eu vejo que a condição humana é a mesma. E que as questões se repetem, só mudam as sofisticações tecnológicas, as sofisticações dos recursos. Mas eu vejo, e aí eu sei que é uma polêmica, porque existe publicamente esse debate, o ser humano evolui ou não, né? E eu vejo que a condição por ser a mesma, a natureza por ser a mesma, eu enxergo como você, Glória, essa repetição. Apenas as alegorias, os elementos, as figuras é que mudam, mas o ser humano, eu não consigo. E aí eu lembrei, enquanto você falava, Glória, do livro Os Miseráveis. Se vocês não leram, leiam. Porque fala justamente de um prisioneiro que foi... que saiu das galés. Foucault traz bastante isso, né? E a indignação dele por ter saído da prisão e conseguido finalmente, depois de paga a sua pena, voltar a trabalhar, mas ele tinha que andar com uma identificação de prisioneiro muito perigoso. Então, também queria trazer aqui a questão atual de o quanto você tira a esperança de de uma pessoa que sai do sistema carcerário para que ela tenha continuidade de vida. Você praticamente marcou essa pessoa, porque a sociedade, ele não sai regenerado, a sociedade não contribui também com isso. E aí, como é que faz? E aí, o grande tema, quem não leu o livro, se assistiu o filme, o grande tema é: como é que eu vou conseguir trabalhar e ser digno novamente se não me dão condição? Se nem num latão de lixo com fogo eu consigo me esquentar e me tiram dali, me expulsam dali. Então, não tem, sem misericórdia. Só isso. Pessoal, antes da gente seguir a lista, tem duas falas aqui, o Richard coloca, mas por que essa história se repete, se ele quiser comentar, e a Patrícia coloca, repetição da pena pelo julgamento dos outros. Se a Richard ou a Patrícia quiserem comentar. Eu vou comentar rapidinho e vou colocar duas provocações em cima baseada da fala da Glória e da Tatiane. Eu gostei muito dessa colocação da repetição da história, e aí eu vou usar um autor chamado Petrônio Domingues, que ele tem vários livros, ele faz uma afirmação.
Se você é brasileiro e conhece o nome do seu tataravô, significa que seu familiar não passou por genocídio, por escravidão, por eliminação ou por opressão. Muito forte. Hein? Essa colocação do Petrônio Domingues já responde porque as histórias se repetem. Só por si só. Porque se você é uma pessoa e conhece seu tataravô, ou seu bisavô, ou sua bisavó, significa que sua família nunca passou por requisito nenhum ou qualquer coisa colocada pelo estado de opressão, encarceramento, como é que fala, relações de poder. Porque provavelmente se tivesse passado, você não conheceria, porque essa pessoa teria sido presa, morta, situação de rua, enfim. Agora, se você conhece, é porque você ou sua família nunca passou por isso. Isso responde porque a história se repete. Porque, como o Foucault coloca no livro, há um sistema arquitetado, montado para determinados grupos, pessoas e classes sociais. E a proveniência, né, Richard, tem a ver com porvir também, né? E memória também é resistência, né? O pagamento da memória, tanto da história geral como da história familiar, é uma dominação, né? É um dispositivo de poder, né? Pessoal, o próximo que levantou a mão foi o Alexandre. Conforme eu falei para vocês, gente, eu tenho curso de cuidados integrativos às 19 horas, tá? Não, eu só vou citar essa questão da categorização, né, e da naturalização da punição, né. Recentemente eu assisti uma sessão lá da CPI da Covid, e um dos questionamentos era que o coordenador do Ministério da Saúde lá, com relação ao Plano Nacional de Imunização, ele não estava querendo incluir os prisioneiros, né? As pessoas que estão no sistema prisional. E aí, quando um deputado lá, no caso, Rodolfo Rodrigues, foi questionar isso, né? Veio um outro deputado lá, senador, aliás, o senador de Goiás, que inclusive é delegado, falou, mas eles estão presos, eles merecem. Aí, assim, nem é essa discussão, mas aí a resposta do Rodolfo Rodrigues não foi relacionada aos direitos deles, mas assim, mas eles têm família e recebem visita. É engraçado que ele não questionou o direito dos presos também serem imunizados, mas sim de que aquilo poderia ser perigoso porque recebem família. Tudo bem, ele tentou humanizar ali, né? Mas é incrível como é difícil no Brasil de hoje, ou no mundo de hoje, você defender, né, ou contrariar essa naturalização, né? É incrível, isso e você ainda fica sendo visto como uma pessoa que está a favor dos bandidos, né? Você está a favor dos bandidos? Só isso que eu queria falar. Que existência é essa, né, gente? Eu acho que isso é um tema para a resenha final que a gente, do nosso encontro, né, gente? O que é a existência? Que existência é essa? Guilherme? Antes de tudo, pode falar, Patrícia. Da intervenção da Tatiana, eu recordei o termo que é bastante frequente, cada vez mais frequente, né, de medida de justiça restaurativa no Brasil, como uma forma de conciliar o prisioneiro, o crime que ele cometeu e a vítima, porque geralmente em função do sistema prisional ser tão cruel com aqueles que têm sob sua custódia, de uma certa forma, valida um pensamento de o preso ter crédito com a sociedade, aí mantém um ciclo, né? Que ele sempre acha que a pena que ele cumpriu foi tão cruel, o meio que ele sobreviveu àquele meio foi tão além do crime cometido, que ele tem um pensamento que tem um crédito. Então, isso também contribui indiretamente para que ele se mantenha em uma vida à margem do sistema de direito da nossa sociedade. E a justiça restaurativa tem esse caráter de tentar um meio de conciliar
os crimes, o criminoso com as vítimas, né? E aí é um tema bastante sensível e um pouco incongruente com a nossa sociedade, que as pessoas têm se tornado cada vez mais agressivas entre si e legitimam no próprio discurso as formas de vilania contra os seus pares. A Paula coloca no chat: atualmente a sociedade se mobiliza mais com maus tratos pedidos aos animais que em relação à violência cometida contra os seres humanos presos. Isso não quer dizer que a gente tem que banalizar a violência contra qualquer ser. Enquanto a gente presa injustamente, tudo isso compondo com a fala da Patrícia, que é muito apropriada, né? Entendeu? Sempre isso é como esse livro evoca temas contemporâneos. É um livro que tem 45 anos, tá, gente? Não nos esqueçamos, né? É uma caixa de ferramentas, tá, gente? É bem provável que daqui a 50 anos a gente ainda esteja utilizando esse livro, né? Ou alguém, né? Fernando, primeiramente, que hora você vai ter que sair para você comer para você ir para o seu curso? Vamos finalizar com a fala do Guilherme, gente. Perdão, gente, eu estou fazendo um curso às 19 horas. Eu preciso comer alguma coisa, eu não almocei. Você quer ir comer e deixar a gente aqui falando? Pode ser? Não. Depois tem que fechar a sala. Mas é só você fechar depois. Quando você come, a gente conversa, depois tá você bom, fecha. Tá, eu saio na fala do Guilherme, tá, gente? Depois tem que parar de gravar, enfim, essas coisas. Eu só queria, primeiro, contribuir um pouco com essa discussão, que é muito interessante, porque se a gente parar para pensar de uma certa maneira, o que diabo significa humanizar, né? Seria humanizar, tratar como humano. Mas se tratar como humano historicamente significa punir, então significa punir cada vez mais, né? Então, a palavra humanizar de si não significa nada. Tratar como humano. Tratar como humano pode tratar de qualquer jeito, sabe? Não tem nada de importante nisso, né? E é interessante aqui trazer o que o Richard falou no chat um pouco mais atrás, que no Brasil a ditadura começou em 1500. Ele está certo. Desde 1500 nós somos um regime explorativo de recursos primários, construído a partir de mãos escravas, né? A ditadura nunca parou. A ditadura de poder nunca parou. E para falar, sou eu que faço isso semana que vem. Vou falar de corpos dóceis. O que eu utilizei bastante no meu TCC, então eu sei um pouquinho. O que eu estava falando mesmo? Então tá. O regime ditatorial começou em 1500, sim. Porque a partir de quando o Brasil foi invadido, os povos indígenas nossos, como é que é a palavra mesmo? Originários, foram mortos por doenças, mortos por tiros mesmo, escravizados, as mulheres estupradas. Né? Isso se alastra até hoje. Vamos conversar então conforme o Richard disse. Se você conhece o nome do seu tataravô, a sua família não passou por nenhum tipo de exploração, ninguém foi preso, ninguém foi abusado. É só você pensar hoje que quem mais morreu na pandemia foram corpos negros, pessoas negras com famílias. Por quê? Porque são essas pessoas que estão dentro desse sistema exploratório e estão na linha de frente. Caixas, vendedores, entregadores do WhatsApp, pessoas que têm que trabalhar na rua. Olha, esses deveriam ser os grupos prioritários, não deveriam? Pelo final, foram eles que nunca tiveram que parar de trabalhar, não tinha outra opção. Se parassem de trabalhar, morriam de fome. Não tem o que fazer. Parece que, então, a gente... Eu não vou falar que a gente não saiu, porque a gente nunca saiu da lógica racista, né? Porque a lógica racista está sempre nós nunca saímos da lógica eurocêntrica, para falar a verdade, né? A lógica eurocêntrica está aqui até hoje. Estamos estudando Foucault, né? Tem mais sobre a criação da prisão na França, né? E como isso ressurge em todos os lugares. O quanto não foi pensado o que significa grupos prioritários, idosos,
que muitas vezes, na maioria das vezes, nesse país, se você sobrevive até a faixa de se considerar idoso, você tem um certo manejo social para poder ficar em casa, que deveria ser grupo prioritário seria quem não tinha opção de parar de trabalhar. Se fechasse o supermercado, gente, fiquei a cena da vida, se fechasse as fábricas, né? Todos esses lugares são conhecidos por ser ambientes completamente exploratórios. E não são considerados grupos prioritários porque são vidas dispensáveis, né? Simplesmente corpos para serem punidos. E estão sendo punidos até agora. Muito bom, Guilherme. Percebam como Foucault, a genealogia de Foucault é instrumental, né? Ela abre, né? Ela abre um leque. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só rapidinho, mas é interessante também pensar a ideia do que o Heidegger traz, né, de que não há naturalização. Nós somos acolhidos pelo impessoal. O como nós vivemos na naturalização que nós somos seres humanos, dignos de humanidade. E isso está em Heidegger como ontologia e foi explicitado em Foucault como questão ôntica. Prisão, disciplina, poder. Nós não somos nada. Nós somos nada. Por isso podemos ser seres disciplinados. Um que fez a ontologia, o outro fez a onticidade da coisa. Descreveu de fato como é que era o campo normal. Eu acho que Heidegger, né? eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o que a fenomenologia faz, né? Nós temos que suspender. Quando a gente fala de natureza humana, parou a escravidão, parou as explorações, os seres, as pessoas presas não são dignas. Parece que a gente esperava que as coisas fossem melhores. A gente está partindo de um pressuposto que as coisas deveriam ser de tal jeito, mas não são. Então não são nada. Então pode ser do jeito que elas são. Essa questão, né? São nada, pode ser desse jeito. E o jeito que é esse jeito que leva 500 mil pessoas mortas. O que a gente tem que ver o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Esse é outros 500. Isso aí, pessoal. Podemos finalizar nosso encontro de hoje. Lembrando que semana que vem a gente tem a fala do Guilherme e esse transbordamento de provocações que a genealogia nos desperta, né? Grande abraço, pessoal. É sempre excelente estar aqui com vocês. Até a próxima. Grande abraço. Vou encerrar a gravação agora.